Olá, vamos começar aqui, né, ao estudo do livro que é o Espiritismo. Tá? A gente começa aqui na aula 3, o cético, aquele que só acredita vendo, né? Só acredito vendo é suficiente. Então, sem mais delongas, a gente começa aqui. O cético, né, ele é marcado pela curiosidade. Então, o cético nem sempre é alguém fechado à espiritualidade, né? Muitas vezes ele tem até uma certa disposição para ouvir, mas o interesse costuma ser mais por curiosidade do que um desejo real de aprendizado. Então, ele geralmente já vivenciou alguma coisa na vida dele, já viu algum vulto, já ouviu algumas histórias e ele é curioso, né? Ele quer saber o que aconteceu. Ele tem muitas dúvidas, porém aquele fundo leviano. Então ele só quer entender o que aconteceu. Ele não quer ir muito fundo, né? Tem aquela disposição para ouvir, mas não tem aquele desejo real de aprender, né? Então, o Allan Kardec dedicou uma sessão ao cético porque também é uma categoria de pessoas que entram em contato com o espiritismo em algum momento da vida, né? A diferença entre o cético e o crítico é que normalmente o cético ele ainda quer ouvir, né? O crítico não, ele só quer rebater, criticar, né? Então, lá na época que Allan Kardec fazia as sessões dele de pergunta e resposta, né, ele sempre se mostrou aberto ao diálogo, né? Mas fazia aquela observaçãozinha bem importante, né? Que a doutrina espírita é muito ampla, né? E ele se reserva o direito de não responder a tudo. Então, se fosse responder todas as perguntas, né, que a gente vê aí, né, ia demorar um dia inteiro ou até mais, porque a doutrina espírita ela abrange muitas áreas de conhecimento, né? Então, ele não respondia todas as perguntas que faziam para ele, né? E também deixava claro que as perguntas feitas com aquele real interesse, né, de aprender, né, seriam respondidas com todo carinho e cuidado. Mas aquelas perguntas feitas somente por curiosidade ou para tentar contestar, sabe? Tipo aquela pergunta, vamos ver se ele cai em contradição, né? Essas aí ele optava por não responder, até porque, né, a doutrina espírita não obriga ninguém a acreditar nela. E também nem se vê obrigada a provar nada. Então, você tem total liberdade de ir lá, assistir, questionar ou não, é teu critério, né? Então, a doutrina espírita, a única coisa que ela pede é seriedade. Então, se você realmente quer entender, né, se você realmente está disposto a estudar, faça isso de forma séria, né? Depois, Allan Kardec vem frisar, né, o estudo antes da dúvida, né? Então, né, como ele vem falando a gente vem falando desde a aula 1 agora até a aula 3, busque sempre estudar. E quando eu falo estudar, não estou dizendo para você fazer um PhD em espiritismo, tá? Estudar faz uma leitura rápida sobre aquele tema que você tem dúvida, né? Se familiariza com os termos, né? Isso demonstra comprometimento, né? Então, quando você lê antes, né, e depois você faz uma pergunta, você vai entender de forma mais fácil a explicação, né? Ah, eu li antes e não entendi nada. Não tem problema. Você entrou em contato com os termos que são usados no espiritismo. E isso já ajuda a entender, tá? Isso também demonstra comprometimento. Então, a pessoa que vai estar te respondendo, ela vai entender que você, poxa, a pessoa foi buscar conhecimento, ela não veio aqui crua. E se você for para lá sem conhecimento nenhum, também vai ser respondido, tá? Então, assim, esse é todo o ponto, né? Se você quer realmente entender, você vai ler antes, você vai buscar alguma coisa antes de vir com a pergunta. Se você só é um curioso, passou em frente ao centro espírita, aproveitou a situação para ir lá fazer uma pergunta, também não tem problema. Quem estiver lá e souber vai te responder, tá? Uma coisa legal é que os céticos, né? Tem uma coisa muito interessante porque às vezes os céticos se tornam estudantes da doutrina espírita, né? Por quê? Ah, os céticos vieram, por exemplo, aquela pessoa que ficava fazendo a brincadeira, entre aspas, né? Do compasso, da água, do copo da água, né? E aí ficava, nossa, mas realmente eu recebi respostas aqui, né? E aí ela fica querendo entender o que que aconteceu. E aí quando ela busca esse conhecimento, ela vem e vai detalhando, vai no fundo e vai descobrindo outras coisas ainda mais interessantes, né? Então, às vezes, alguns adeptos da doutrina espírita vêm através justamente dessa curiosidade ingênua aí, que a gente está falando que vem dos céticos, né? E aí uma pergunta aqui para a gente refletir, né?
Quando eu busco respostas na doutrina espírita e eu estou verdadeiramente interessado em compreender seus ensinamentos ou apenas tentando confirmar o que já penso, né? Então, também tem aquela pessoa que não, eu já tenho um conceito aqui pré-concebido. Aonde que eu enquadro esse meu preconceito dentro disso que eu estou lendo, né? É esse o pensamento ou você realmente está com a mente aberta, né? Aberta ao novo? E aqui, resumindo, né? O cético, né, como a gente falou ali anteriormente, o cético busca respostas, mas muitas vezes sem real interesse em compreender. A doutrina espírita acolhe perguntas feitas com seriedade e desejo sincero de aprendizado, né? Essas são as preferidas. Mas, se você tiver qualquer dúvida, eu não li antes, eu posso? Pode, não tem essa questão, né? O pessoal que está envolvido ali na doutrina espírita, eles têm assim o coração aberto, sabe? E adoram ensinar. Então, se tiver uma dúvida, tiver alguém lá e a pessoa souber a resposta, ela vai te dar a resposta. Se não souber a resposta, ela vai te indicar o livro que talvez tenha resposta, né? Então, é essa beleza aí, né? Perguntar sem estudar demonstra curiosidade superficial e não compromisso com o saber. Sim, né? Vi aqui e tal, assim, a gente até consegue entender aonde, em que parte, né, em que nível de conhecimento que a pessoa está através da pergunta, mas também não tem problema, como eu falei, faça as perguntas que você quiser fazer, tá? Não tem preconceito com relação a isso. Estude antes de questionar, né? Estudar antes de questionar facilita o entendimento e mostra respeito pelo conhecimento espírita, né? Óbvio que se você estuda antes para perguntar, a pessoa que vai te responder vai dizer, nossa, essa pessoa realmente quer aprender, né? Então é isso, gente. Essa aula é bem curta, né? A gente fala basicamente sobre o cético. Na próxima aula, aula 4, a gente vai falar sobre espiritismo ou espiritualismo. Qual é a diferença entre esses dois termos, né? E agradeço aqui desde já a sua audiência e vejo vocês na aula 4.